day is long and the night is yours alone. Fala, meus amigos, estamos aqui em mais um ponto do Congresso de Ufologia em Porto Alegre para a TV Galáctica, e eu estou aqui com o Tony Inajar Kurowski. Isso. Eu estava querendo decorar o seu sobrenome e falou que chama ele de Kurowski aqui, mas a pronúncia correta é? Kurowski. Kurowski, tá? Mas a gente vai chegar lá. Uma pessoa que tem muitos anos de experiência, um dos braços direitos aqui do Gevaer no evento. E a gente vai falar um pouco aqui sobre as suas especialidades, tocar também sobre o ponto que eu acho bem interessante que vocês estão trazendo aqui à tona, que é o curso de formação de pesquisadores na ufologia, não é isso? Na verdade, esse curso começou com esse nome, curso de pesquisador de campo, e a gente acabou incorporando mais coisas, tanto a parte investigativa quanto a parte histórica, né, contemporânea também. Então a gente acabou redenominando, pelo menos entendendo esse curso como um curso de formação de ufólogo. De ufólogo. Não só como a parte de pesquisa de campo, a questão investigativa, como abordar as testemunhas, como colher as amostras, né? Questões não só técnicas, mas de segurança pessoal também nessa coleta, desse material tudo. Mas também toda a parte histórica envolvida na ufologia, desde a ufarqueologia, desde a pré-história, né? E ufologia nas artes, ufologia na Bíblia, abduções, os círculos, né? Círculos nas plantações, os agroglifos, toda a fenomenologia, enfim, a gente vai repassar isso para... Mas não seria só o básico, seria tudo. Seria uma introdução para ufólogos. Veja, o curso que tem mais semelhante lá nos Estados Unidos, o curso da MUFON. E a gente pegou esse material da MUFON e ele vai fazer uma parte do nosso curso. Lá o curso que eles têm é de um final de semana, o nosso serão 4 finais de semana. A carga horária é maior. Bem maior. E a quantidade de material que a gente vai repassar é bem maior. E esse curso, como é que a pessoa faz para fazer inscrição? Pode fazer aqui ou pelo site da revista UFO. O site eu vou estar colocando aqui para vocês no rodapé, tá? Da revista UFO, para vocês estarem entrando em contato. E é presencial e à distância, pelo que eu fiquei sabendo. Esse primeiro curso, formado por 4 módulos, a gente vai fazer presencial em Curitiba. Essas aulas serão gravadas e editadas para ser cedido pelo EAD, pelo curso à distância. O próximo ano a gente pretende fazer essa parte presencial em outra capital. A ideia, o sonho é fazer uma vez em cada capital, percorrer o Brasil inteiro, ou pelo menos contemplar as 5 regiões. E o interessante futuramente também é que se tivesse algum ponto fixo, né, em todas as capitais, como se fosse uma faculdade de ufólogo, como o próprio Gevaer comentou aqui. A ideia é essa, a gente expandir, formar ufólogos com um bom conhecimento geral, não apenas pessoas que admiram o tema, que se interessam pelo tema, mas pessoas que realmente têm um conhecimento vasto e profundo do tema e que isso vai se multiplicando, né? Que em cada estado a gente consiga ter um grupo preparado sempre para atuar nas pesquisas e também para repassar esses conhecimentos para os outros colegas. E quanto mais pessoas preparadas, melhor, né? Exato. E dentro dessa área que a gente está falando, eu sei que você fez uma pesquisa e faz sobre agroglifos. O que seria agroglifo para quem não conhece, que acompanha aqui o canal? Bom, os agroglifos têm registros, a gente acabou fazendo uma pesquisa histórica sobre isso, desde o ano 850. Já tem um registro lá numa capela de um bispo orientando o pároco novo, que as pessoas coletavam o trigo desses círculos nas plantações para fazer beberagens e usar isso em rituais de fertilidade, e que isso era uma heresia. Então já há essa menção aos círculos bem antigas. Tem outras menções mais próximas aqui de 1600, outras de 1800, tem esses relatos. Porque as pessoas acham que isso é uma coisa moderna. Não, não é moderna. Ela se intensificou muito, principalmente na Inglaterra, a partir dos anos 1970. Algumas pessoas acham que o círculo é só o desenho no chão, só o trigo amassado, digamos assim. E dizem, mas isso eu também faço. Amassar o trigo com tábua
não é nada tão dificultoso. Alguns são mais elaborados. Paciência. Essa parte, digamos, isso é só, o circo é só para chamar atenção para aquele local. E as pessoas que não entendem pensam que é só o desenho. Dentro desse desenho, dentro do trigo amassado, deitado, digamos assim, existe uma série de outros sinais e evidências que esses é que autenticam o circo. Por exemplo, presença forte de eletromagnetismo, tão forte que chega a quebrar aparelhos celulares. Todos eles existem isso? Nos autênticos. Né? Existem fraudes? Existem fraudes. E daí você vai na fraude e você vê que não tem esse eletromagnetismo. Né? Ele por exemplo, aqui nessa sala, com essas lâmpadas acesas, se for medir num gaussímetro, vai medir aí em torno de 350 a 400 miligauss. O gaussímetro vai medir o magnetismo aqui. Quando eu estou fora do agroglifo, a 30 centímetros fora do agroglifo, é zero, porque eu estou no campo, não tem lâmpada, não tem fio, não tem nada. Quando eu entro no agroglifo, 30 centímetros para dentro, pula para 600 miligauss, o dobro do que tem aqui nessa sala. Quando eu vou mais ao centro do agroglifo, isso vai se intensificando. Eu nunca medi tão alto, né? Eu medi 1.200 miligauss. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E na Inglaterra também. Estive lá na Inglaterra, eu estive em 3 agroglifos. Mas teve pesquisadores que já mediram 5.000 miligauss. É quase você isso é encostar independente de tamanho. Exato. E formato. Todos eles há essa alteração. Tem essa alteração. Isso é uma das alterações. Outra que a gente descobriu aqui no Brasil, eles não tinham essa noção fora. Eu coletei material, terra e trigo fora do ciclo e coletei dentro do ciclo, separados, em plástico separado. Eu queria fazer uma análise agronômica disso, análise de solo, composição das plantas. Trouxe esse material para Curitiba e a pessoa que queria fazer análise tinha viajado, porque isso ocorre independente de uma data marcada. Então, né, por coincidência, a pessoa que queria me fazer análise tinha viajado. Conversei com o Gevaer e ele estava em contato com um pesquisador, um doutor em física da Universidade de São Carlos, Universidade Federal, cuja esposa é microbiologista. Os dois são doutores com 2 ou 3 PhDs fora do Brasil. São pessoas top. Enfim, a gente caminhou o material para ele e ele achou, mediu a radioatividade, não tem radioatividade nos agroglifos. Nos pousos de UFO, sim. No agroglifo não tem radioatividade. Ele mediu, viu que o material podia... Só um segundo. No pouso não há... Nos pousos de disco, nos ninhos de pouso, que às vezes ficam circulares também, mas tem muita diferença. Não tem eletromagnetismo, mas tem radioatividade. No agroglifo não tem radioatividade, mas tem eletromagnetismo. Aí ele viu que não havia risco e encaminhou parte desse material para análise microbiológica, já que o laboratório estava do lado, tinha acesso à pessoa e tudo mais. E aí se constatou o seguinte, que fora do agroglifo a microbiologia é normal. Normal, tem lá suas bactérias, fungos, enfim, tem de tudo. Dentro do agroglifo, próximo da raiz, na terra, ou seja, o mais próximo ao solo, estava tudo esterilizado. Como que se esteriliza uma área aberta no campo? E isso permanece estéril por tempo. Né? Eu guardei parte desse material também, para fazer contraprovas e tudo. E o trigo que eu armazenei em sacos plásticos embolorou, o trigo de fora do agroglifo. O trigo de dentro, 3 meses depois que eu fui examinando, estava seco. E o que eu examinei de fora estava embolorado. E os dois armazenados do mesmo jeito, coletei do mesmo modo. Então, por exemplo, os primeiros agroglifos em Ipuaçu era tão afastado de qualquer grande centro que lá não tinha nenhum sinal de celular. Não tinha antena próxima. E quando você entrou no agroglifo, só dentro dos círculos, com os celulares, sinal de pleno. Como que você tem sinal pleno? No meio do nada. No meio do nada. E qualquer operador, não é para dizer um operador específico. Ele tem vídeos. E na sua opinião, vou fazer uma pergunta dentro do que você está colocando, o que seria, quem faria esses agroglifos? O que vocês já chegaram mais próximo? Quais são as hipóteses que vocês chegaram até hoje ao longo desses anos de pesquisa? Extraterrestre.
Eu digo que eu não sei. Pode ser interdimensional, ultradimensional. Pode vir de um outro planeta, um sinal somente para cá, aí seria extraterrestre. Enfim, eu não sei o que está transmitindo nem de onde. Não tenho elementos para afirmar isso. O que eu entendo é que isso é uma mensagem. Pode haver mais coisas embutidas nesse sinal eletromagnético que a gente não está percebendo, ou não, simplesmente ser um resíduo. Pode ser, porque para você manter um sinal eletromagnético constante, você tem que ter uma fonte, você tem que ter uma bateria ligada. É que nem uma lâmpada acesa. Se você cortar a energia, apaga a luz. Se você cortar a energia, elimina o campo eletromagnético. Não é só um campo magnético, é eletromagnético. A gente mede a eletricidade. E não é eletricidade estática. É um outro tipo de magnetismo. Existe uma fonte que está alimentando isso, conversando com físicos e engenheiros elétricos, eletricistas, todos dizem, para que isso persista ao longo dos dias, tem que ter uma fonte sustentando essa energia. Desculpa a ignorância, será que isso não viria de baixo para cima do Sol? Ou de cima para baixo? Enfim, a gente especula, não é uma informação, que num outro estado vibratório ou numa outra dimensão, digamos assim, existe essa fonte lá, material presente, só que a gente não consegue perceber porque está justamente num outro estado vibracional. Então, nós estamos tentando bolar um jeito de identificar essa fonte, para tentar interpretar, entender como a coisa funciona e construir uma máquina para a gente poder responder isso. E com que frequência isso ocorre? Ela é sazonal. Num determinado período do ano ocorre a formação de vários desenhos. No Brasil ocorrem 2, 3, 4 desenhos por ano. Na Inglaterra ocorrem centenas, 1.200 talvez. Mas ocorre em outros países Ocorre também. em outros países também. Começou a se intensificar, como eu disse, na década de 70 na Inglaterra e começou a espalhar para alguns países da Europa, Estados Unidos e tudo mais. E a gente se questionava por que no Brasil, que tem uma ufologia tão intensa, né? A casuística ufológica tão intensa, por que isso não ocorreu? E finalmente ocorreu em 2008. E hoje vocês têm assim a capacidade de discernir se aquele agroglifo é real, é fidedigno, por exemplo, não tem de uma fraude, como Sim. há pouco eu fazendo uma pesquisa, eu sei que tem um relato, acho que da própria Inglaterra, de 1800 e pouco, de 2 irmãos que estavam cultivando. Não é de agora. Que fizeram aquela marca num jornal bem antigo, que tinha foto deles que chamavam os ceifadores. Não, é o diabo ceifador. Isso, o diabo ceifador. Quer dizer, as pessoas não sabiam quem fazer, né? Mas veja, o agroglifo ele não é cortado, ele não é ceifado. As plantas, entre outras características, quando ele é falso, a pessoa amassa com uma tábua e as hastes se quebram. Não, você está pisando no capim seco, mesmo verde, as hastes se quebram. No verdadeiro, mesmo no capim seco, a haste é curvada, não quebrada. Ela permanece intacta ali. Permanece intacta e se for ainda no trigo verde, se você pisar, amassar, você matou aquela planta. Lógico, né? No autêntico, todas as plantas continuam o seu crescimento, continua seu ciclo. O trigo chega à maturação e pode ser colhido. Perfeito. O que você pode falar, mudando aqui de assunto, sobre estados vibratórios para o contato com seres ultradimensionais ou extraterrestres? Se percebe já há muito tempo, isso já vem bem explicado desde os livros de General Ochoa, década de 60, por aí, que alguns seres, eles não vêm desde longe numa nave, pousam, descem da nave. O próprio General Ochoa relata em várias outras testemunhas mostram isso, que algumas naves se materializam. E alguns seres também. Você está aqui conversando, não tem nada, de repente surge um ser aqui, se materializa na sua frente. Esse surgir de naves ou de seres, se diz que eles surgiram porque eles estavam presentes, mas em outro estado vibracional ou dimensional. Aí é nome que se dê. Mas enfim, eles estavam numa outra frequência, como num rádio que você sintoniza. Se você está fora da estação, você não capta. Quando você sintoniza, você consegue perceber. Então, digamos que eles têm uma capacidade tecnológica de alterar a sua frequência. Eles estão lá na frequência deles normal. Agora nós queremos que eles nos vejam. Então vamos nos manifestar nisso.
por alguma tecnologia, eles baixam sua frequência e passam a ser percebíveis por nós. E isso, assim, na nossa questão, a gente atrai aquilo que a gente vibra, a gente fala muito essa questão. Então, provavelmente, para você ter um contato com um ser benevolente, você tem que estar com uma frequência vibratória positiva. Isso, provavelmente, não sei se você acredita em que existam ETs bons, ou ETs maus, ou entidades boas ou negativas. Eu diria que os extras têm moral própria e não a moral humana. Então, o que para a gente, às vezes, é interpretado como maldade, de repente para eles é só um experimento científico. Uma certa frieza no relacionamento. Talvez eles simplesmente nos desprezem como espécie. Desprezar não é nos ver como menores, mas simplesmente que eles percebem que a nossa inteligência ainda está muito aquém da deles. Assim como muitas das vezes nós com os animais. Exato. Como você desprezaria, ou como muita gente ainda hoje faz, desprezar os sentimentos dos animais. Né? Hoje você sabe, os animais são sencientes, sentem medo, sentem fome, sentem dor, sentem depressão, tem animais, né, com essas sensações. Só que a gente normalmente despreza isso, não valoriza. Né? E é importante dar um valor para a gente ter consciência, Exato. até para algo que a gente quer tanto lá de fora, mas a gente não consegue muitas vezes ter daqui entre nós mesmos, entre os outros. Até entre nós humanos, alguém diz, estou depressivo. Você diz, isso é coisa de gente fraca, você tem que reagir. Não é doença, precisa de ajuda. tratamento, né? Então, talvez eles tenham essa visão. Sabe? São seres ainda que precisam evoluir muito para chegar no nosso patamar. Então, nos tratam com uma frieza que a gente esperava que fosse mais amoroso. Outros já são mais benevolentes. Então, varia muito, conforme a espécie, conforme de onde vem. Né? Mas no caso, você já teve alguma experiência com o fenômeno? Já viu algo? Eu já tive 5 avistamentos. Razoavelmente próximo, coisa de 100 metros de distância, eu vi uma nave. Estava fazendo vigília? Não, estava indo da chácara do meu avô, caminhando a pé até a chacrinha em que eu morava. Estão próximas uma da outra. Questão de sair na rua, caminhar um pouquinho. E nesse trecho eu tive esse avistamento. E depois eu passei em rodovia. Era uma luz, era uma nave? Não, era uma nave grande, com luzes. Ovalada, como é que era? Parecia De limão? Duas pizzas, uma em cima da outra, com um recheio bem grande, cheio de luzes em volta. Mais ou menos qual tamanho você pode ter? Eu teria quase uns 50 metros de diâmetro. Bem grande. Bem próximo. Visualizou algum ser dentro dela? Não, só as luzes. Era noite, somente as luzes no entorno dela. Esse é o primeiro avistamento? Primeiro avistamento, fiquei vendo por uns 20 minutos, tá? Só parei de ver porque ela entrou atrás de umas árvores, saiu do meu campo de visão. Contato de 4º grau, 5º grau, já teve algum? Não, minha mãe teve um de 3º grau, que é o pouso da nave, né? A uns 80 metros da porta da casa do sítio, lá na chácara. Um gramadão bem grande. E quando ela saía, abriu a porta e saiu para se aproximar da nave, a nave decolou, sumiu. Provavelmente, a gente especula, que tivesse algum sistema de alerta para evitar alguma avaria na nave, que alguém se apoderasse, danificasse a nave. Então, decolou. Minha mãe voltou para casa, 4 horas depois, a nave pousou de novo, no mesmo ponto. Minha mãe saiu de novo para tentar chegar perto, a nave decolou novamente. O tamanho de um carro. E esse contato muitas das vezes também se dá, não sei a sua opinião, no plano astral, que a gente chama de uma outra dimensão. Pode. Algumas pessoas têm uma sensibilidade mais desenvolvida ou já nascem com essa sensibilidade mais aflorada e conseguem perceber outros níveis vibratórios, outras dimensões. Então é possível que algumas pessoas olhem para um lugar e digam, eu estou vendo um ser ou uma nave e a pessoa ao lado dela não vê, porque é uma questão individual de conseguir acessar esses outros estados. Aí algumas pessoas então vou tomar alguma coisa para entrar em estados alterados, ela vai alucinar, ela não vai ver nada, ela está vendo dentro da cabeça. É coisa da cabeça, né? Sim. Eu não sei se você tem esse conhecimento sobre os avistamentos do Coronel Shoa, que alegava ver luz,
e chegou a ter contato. Você acredita que esses contatos, ele era físico e as outras pessoas conseguiam visualizar? Físico. Ou era só o coronel que conseguia visualizar isso daí? Não eram contatos Bem reais. na nossa dimensão, os contatos dele. Tridimensionais. Sim. Ele teve contatos fora dessa dimensão também, contatos telepáticos muito fortes, que não era coisa da imaginação dele e tudo mais. Mas ele teve contatos físicos reais de seres que se materializaram, ou digamos, entraram na nossa dimensão e era possível tocar. Ele teve todos os níveis aí. Ele teve um contato muito intenso. Muito intenso por muito tempo. Perguntar qual o caso mais marcante da ufologia nesses anos todinho que você pesquisa até hoje. Olha, eu acho que o Brasil é muito rico nos casos, e tem os dois casos clássicos que a gente sempre cita, que é a Operação Prato, em 1977, e o caso Varginha, em 1996. São os dois assim que eu acho os melhores. Lógico, tem outros casos em que se envolveu órgãos oficiais, como a Noite Oficial dos UFOs, em 1986 e tudo mais. Mas esses dois casos são casos muito bem documentados, muito bem estudados. Por isso eu gosto muito desses nossos dois casos. Aí tem as abduções e outros casos assim, que também são muito interessantes. Então você destaca esses dois como dois os pontos como mais os marcantes. melhores estudados, né? Porque a maioria dos outros são relatos. Desses outros tem algumas imagens, né? E apesar de que Varginha restou para nós somente as testemunhas, o material foi recolhido. Mas ainda assim é um caso muito bem documentado, ainda que só testemunhas. Mas foi recolhido para onde? Você acha que foi silenciado? Sim. Esse acobertamento de material ufológico recolhido, principalmente, os governos recolhem isso e buscam estudar esse material para fazer engenharia reversa, ou seja, tentar decifrar aquilo, ver como aquilo foi feito e tentar fazer igual. Mas seria um governo direto? Você acredita que existe essas agências, como é muito falado de GMLab, por trás disso daí? Digamos que tem agentes destes governos treinados para fazer isso. E você acha que é uma agência mundial ou cada país tem a sua secreta? Eu acho que existem três grandes setores nisso daí, da China, Rússia e Estados Unidos, seriam os três maiores, e sempre que eles já têm pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, quando tem algum caso eles já mandam vocês vão lá, recolhem, entram em contato. Tu acha que isso está ligado com os homens de preto que falam tanto aí? Também. Eles fazem parte desse contexto. Fazem parte desse contexto. Tá bom. Obrigado, Tony. Tá? Satisfação. Prazer. Valeu, gente. Um grande abraço. E até o próximo congresso ou algum vídeo gravando lá na roça, ou com OVNI, ou com ET. Vocês já estão acostumados aqui com o Leandro MacTube. Gratidão, paz e luz a todos. Valeu.